esquece. Nunca vou esquecer. O modo como dava o colo, mas se passava, entendeu? Se esfregava. Fazia de conta que isso não existia. Isso não aconteceu, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, isso não pode ser verdade. Eu vivia assim, atormentada, eu queria esquecer, mas não trabalhava isso, sabe? Eu fui procurar ajuda já depois de casada. Eu busquei ajuda, né? Precisei encarar, busquei a psiquiatria, ainda continuo com acompanhamento esporádico, tanto com análise quanto com psiquiatra. O perfil do agressor é bem complicado das pessoas poderem identificar. Ele pode ser um homem super aceito socialmente, um pai de família muito adequado, um homem muito tranquilo. Existe, assim, se tu for ler o perfil, pais alcoolistas, tem uma maior probabilidade, mas não significa que o abusador seja sempre um alcoolista. Se conhece muitos abusadores que não estão à margem da sociedade em nenhum sentido. É padrinho do meu irmão. Segundo ela, disse que ele levou ela na casa, daí disse que ele passou a mão nela. Uma pessoa que a gente jamais imaginava. Foi que o abuso mesmo foi pelo meu padrasto. Teu padrasto. Eu não sei quanto tempo isso aconteceu, mas foram várias situações, né? Desses homens que estavam dentro da casa do meu pai, do meu avô na época, né? Que era a casa dele. Eu lembro, assim, dos assédios do meu pai. Foi pelo teu pai? Sim, foi meu próprio pai. Quando eu comecei a tomar consciência, assim, do que era realmente, das coisas que ele fazia, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos daí que eu comecei a notar. As pessoas imaginam que o perigo está na rua e a gente mesmo orienta os filhos, né, a tomar cuidado com os estranhos na rua. E na verdade, aqui no CREAS, mais de 90% dos casos são de violência intrafamiliar, né? Ou seja, essa violência acontece dentro da casa das crianças, no local que deveria protegê-las. Foi uma decepção tão grande, porque eu confiava, entendeu? E veio de quem eu... Aonde que eu me sentia protegida. Quantas vezes isso aconteceu? Várias vezes. Ah, não foi só uma? Não. Eles pediam para que eu ficasse masturbando eles. Eu não tinha escolha, eu não tinha opção, porque eu estava ali, né, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, e eu não tinha ninguém que pudesse me proteger. Quando eu era criança, começou as situações de abuso por parte desse irmão, não de sangue, que era comigo, desde os meus 6 anos de idade. 6? Tinha 6 e ele tinha 9, a gente tem 3 anos de diferença. A violência sexual ela está muito dentro do âmbito familiar, não somente pai e mãe, mas nos vínculos familiares que as crianças estabelecem, que são tios, avós, padrinhos, padrastos, primos, né, primas. Quanto mais próximo da criança, quanto mais uma relação afetiva mais próxima com a criança, mais difícil lidar com a situação de abuso e pior o prognóstico. Por exemplo, ter sido abusada pelo próprio pai tem um prognóstico muito pior do que ter sido abusada por um tio que a criança via uma vez no ano. Até meus 14 anos. Dos 5 aos teus 14 anos? Sim. Confiava nele? Eu confiava, era meu pai, né? O que eu escutava? Que eu sou uma pessoa ingrata. Dele? Isso que eu não sabia reconhecer, né? Que ele tinha dado um nome, que ele tinha me criado, que isso, que aquilo, né? A culpa que a gente sente é muito grande. A gente acha que é a gente que é responsável, que é a gente que provoca essa situação. E tu relatou logo no primeiro momento para os teus pais? Não. Eu relatei apenas com 18 anos. Quando eu completei 18 anos, com a morte do meu pai, eu relatei para minha mãe. Meu pai morreu sem saber. Antes, quando acontecia, tu contou para alguém? Tinha alguém que tu sabia do que acontecia? Não. A gente não tinha essa clareza e essa abertura em casa, né? De poder falar isso com o pai e com a mãe. Falar isso pra eles nunca passou pela minha cabeça. Nem hoje. Hoje não faz nem sentido. É uma coisa velada, entendeu? Tu não se sente encorajada de falar. Muitas vezes a família, a
acaba sendo cúmplice do abuso. E essa mãe do marido abusador, de alguma forma ela sabe, mas ela deixa isso velado, né? A criança que foi abusada por um vizinho vem e conta pra mãe, e a mãe olha, não tem nada físico, então assim, vamos deixar pra não brigar com o vizinho e deve ser da cabeça dela, né? Eu já ouvi coisas assim de criança de 3 anos vem contar um abuso e a pessoa diz, ela inventou. Não tem como uma criança de 2, 3 anos inventar um abuso sexual, né? Ela não tem essa vivência para dizer isso. E as pessoas ainda hoje tu encontra isso, assim, as pessoas negam veementemente a questão do abuso. Foi nos meus 12, 13 anos. Eu tentei contar pra ela não acreditou, me botou pra fora de casa. Eu tive que ficar morando com uma tia minha durante uns 4, 5 meses, mas aí ele foi me buscar de volta pra casa. E ele fez ela ir lá me chamar de volta pra casa, daí eu voltei pra casa. Aí começou tudo de novo. Hoje não me dou com minha mãe, não converso com ela. De conivência, sabe? Passa a mão, obrigar eu a deitar muito junto dele, né? E ele ficar se esfregando, enfim, eu tive que ficar quieta. E depois fingir que nada aconteceu. Nós morávamos numa casa muito pequena, alguma coisa que eu tinha que pegar num lugar muito alto, assim, né? E ele me auxiliou, e na hora de descer, então... Eu fechava meus olhos. Eu só obedecia e fechava meus olhos. Não lembro deles, não lembro que eu não olhava. Falava que não era pra mim ter medo, não precisava ter medo, que ele era meu pai, que ele gostava de mim, só isso que ele falava. Não brigava, não pedia pra fazer nada assim, mas ele ficava passando a mão em mim e eu começava a chorar, eu só conseguia chorar. E quando comecei a reagir, comecei a apanhar, eu apanhava muito, ele me queimou com cigarro. A criança abusada, ela apresenta sintomas, tá? E são sintomas bem fáceis, eu acho, de ser detectados. Ela fica uma criança hipersexualizada, né? Ela é uma criança que se toca, ela é uma criança que se masturba com frequência, ela tem um relacionamento sedutor com outra pessoa, quer dizer, do nada, uma criança começar a se masturbar ou fazer movimentos masturbatórios, se relacionar de uma forma muito corpórea, passando a mão e tal, pode começar a mentir, ela pode apresentar problema de sono, de alimentação, de agressividade, quer dizer, há uma mudança, e sempre há uma mudança bem séria nessa criança que é abusada. As crianças, elas são muito espontâneas, né? A não ser quando elas estão sob ameaças. Adolescentes conseguem já usar a palavra para contar sobre a situação de violência e poder elaborar esse trauma. As crianças vão tratar, né, do trauma, elaborar esse trauma através dos jogos e brincadeiras infantis. E os psicólogos têm então uma técnica, né, que é essa técnica que alguns chamam de ludoterapia, do atendimento através do brinquedo, onde a criança vai reproduzindo através dos bonecos terapêuticos, da família terapêutica, da casinha terapêutica e dos outros brinquedos da sala de atendimento, as vivências de violência, e com a intervenção do psicólogo vai podendo ressignificar isso. A pergunta com a criança tem que ser muito clara. Ela tem que ser direta, assim, né? Por que tu tá fazendo isso? Nós estávamos em casa, pra mim levar ela pra escola, daí quando ela estava em casa, eu ia levar ela na escola. E daí passou uma reportagem de uma ONG, de um professor que tinha abusado, e passou os relatos, e ela me olhou rápido, assim, sabe? E eu perguntei pra ela o que foi, ela disse que nada. Daí, como a gente conhece, né, eu senti que tinha uma coisa pra ela, perguntei se alguém tinha feito aquilo com ela. Aí ela pegou e falou que foi, né, foi fulano. Acaba acontecendo entre o abusado e o abusador uma cumplicidade, digamos assim, um segredo, né? Porque esse adulto que abusa da criança, ele vai assustá-la de alguma forma, ele vai acuá-la de alguma forma, no sentido que assim, se tu contar vai acontecer uma coisa ruim, ou eu vou te matar, ou matar tua mãe, enfim, qualquer coisa do gênero, né? Isso vai ficar conosco, então assim, é muito difícil essa criança revelar. Ela vai revelar em sintomas. A primeira pessoa que notou foi a professora do primeiro ano. E ela disse que ela ia comprar lápis de cor pra mim. Daí eu disse, não, mas eu tenho lápis de cor. Ela disse, não, por que tu não pinta teus desenhos? Porque eu não tenho vontade. Eu disse pra ela, porque a minha vida não é colorida. Nunca desenhava flor, nunca desenhava arco-íris, nunca desenhava nada colorido, né? E eu acho que a principal porta de entrada pra te ter um sinal de que a criança é molestada é desenho.
Ela se manifesta de alguma forma, talvez não falando. E tu te manifestou ali. Me manifestava assim, em desenhos. E ela veio conversar comigo, perguntou se tinha alguma coisa, chamou meus pais na escola. Eu apanhei muito naquele dia. E aí nunca mais eu toquei no assunto. Eu falei pra ela que não. Aí meu pai começou a me obrigar a pintar os desenhos. Ele disse: se tu não pintar, ou se tu falar alguma coisa pra alguém, vai ser pior pra ti. Eu vou começar a bater na tua mãe. Na hora do abuso, vamos pensar num pai biológico e uma filha, tá? Se estabelece uma relação psicótica entre os dois. O pai deixa de ser o pai e a filha deixa de ser a filha. Né? Quando há um abuso, e eu já atendi muito desses, assim, que é sistematizado. Inclusive, esse adulto estabelece um ritual para mostrar que vai começar o abuso. Quando eu senti assim, que ele dizia pra minha mãe ir no mercado, aí eu queria morrer. Isso era sempre de noite. De noite. Sempre de noite. Quando todo mundo ia dormir. Até quando não estava dormindo, quando não tinha mais movimento na casa. Ele levantava e vinha no meu quarto e fazia isso. Passar a mão. Eu sentia que tinha uma coisa de errado no tipo assim, de toque, no tipo de abraço, de beijo. Até hoje meu marido sabe, eu não posso ninguém me tocar dormindo. Que eu bato, sabe? Eu não lembro certo, mas pelo menos umas 2, 3 vezes por semana acontecia. Sempre no início da tarde, quando não tinha ninguém em casa, só a pessoa a nossa secretária que cuidava da casa, enfim, que meus pais não estavam em casa. Convidou ela pra ir no armazém, eu acho, não sei onde. E aí ela disse que não podia e ele falou pro meu tio que ele tinha falado com a minha mãe na rua e ela tinha deixado. Como ele era uma pessoa, nossa, como se fosse da família, que ninguém imaginaria um negócio desses. Meu tio acabou deixando, nossa, se a avó dela deixou, né? Aí hoje ela já me falou que ele levou ela, que daí lá ele prometeu pirulito, prometeu maquiagem, prometeu... E aí mandou ela tirar a roupa, e aí hoje ela já me falou que ele passou as partes nela. Se a criança contou para a mãe ou para a cuidadora, né, para quem é responsável por ela, e essa pessoa acreditou na história da criança, protegeu, investigou, afastou a criança do contato com o abusador, isso vai trazer um prognóstico melhor. Foi uma vez só? Hoje ela já me disse que foi mais. E daí a gente tá aí na luta, né? Já viemos aqui, já fizemos a perícia, tanto a psíquica quanto a outra. E ela tá te contando aos poucos, vai? Sim, daí hoje nós conseguimos a psicóloga. Na quinta-feira a gente teve uma entrevista e hoje foi com a doutora. Nem todas as crianças vítimas de abuso sexual vão precisar de tratamento psicológico prolongado. Às vezes, o afastamento do agressor, o cuidado da família protetora com a criança, que acreditou na história da criança e protegeu, e o acompanhamento aqui do CRES, nos nossos grupos, isso por si só coloca a criança numa possibilidade de elaborar aquele trauma e ficar bem, né? E não precisar seguir num tratamento psicológico mais tradicional, eu diria. A minha psicóloga, na época, quando eu tinha uns 12, 13, que falou, que questionou. Essas ações que teu irmão praticou contigo é violência. Tu não sabia. Eu não caracterizava assim, eu não tinha essa noção. Tu te sente um nada, entendeu? Então é tanta culpa, é tanto nojo, porque tu chega a te renegar, entendeu? Tu não te aceita. Até tu entender que tu é a vítima. Eu tive uma vez uma depressão muito forte. E só que eu mascarava, eu escondia muito assim, né? E foi um dia que eu pensei, não, tu precisa de ajuda, né? Eu passei a me autoanalisar permanentemente. Depois que tu pratica análise, tu não tem como. Até porque tem outras questões que independem do abuso, que a gente precisa sempre melhorar enquanto ser humano, né? Crescer. Que uma experiência de violência sexual não é um fato qualquer na vida de uma pessoa, né? Isso pode trazer dificuldades para ela, né? Às vezes muito particulares, assim. Eu não queria ser vista, entendeu? Eu não me aceitava e eu não queria ser vista. Assim. Te isolou? Dos meus amigos, de todos. Até foi uma forma que eu encontrei de manter o sexo masculino longe de mim. Assim.
esse sentimento de inferioridade, de me sentir menos, de ficar com medo dos relacionamentos. E os meus primeiros relacionamentos foram... Eu tive dificuldade, primeiramente, né? Meu primeiro namorado mesmo, eu demorei muito pra eu conseguir ter algum tipo de relacionamento sexual com ele. Com 8 para 9 anos eu mesmo cortei meu cabelo, andava que nem um menino, né? Porque eu achava que eu era a culpada. Como se eu fosse a provocadora. Como se eu provocasse aquela reação nele. Porque até então ela não tinha contado porque ela sabia que as pessoas não iam acreditar, né? Ou as pessoas fariam o que de fato fazem. Essa criança deve ter se oferecido, né? E por que tu deixou? Tipo assim, tu gostou, né? Vem toda essa coisa pejorativa em cima de uma criança, né? Alguns dizem, mas as meninas andam de shortinho muito curto, né? De mini saias e estão provocando. Como se a tua roupa fosse provocar uma agressão. Então, isso sempre existiu e continua existindo, né? Todo mundo impõe quando uma pessoa, uma menina, um menino, uma criança é estuprada, de que talvez a culpa seja dela, né? Parece que a sociedade precisa para conseguir entender um ato desse, precisa pôr a culpa em alguém, inclusive na vítima, né? A depressão quando adulto, das tentativas de suicídio, do sofrimento psíquico de maneira crônica, podendo gerar ou uma personalidade borderline ou um sofrimento psicótico. Também há um indicativo, né? Não é generalizado, mas de serem pessoas que podem ser adultos maltratantes, abusadores. Até a própria questão dos adolescentes se colocarem em exploração sexual também é uma consequência desse não cuidado, dessa não proteção. Tem pacientes que ficam anos em tratamento e até eles saindo daqui, a gente já continua sendo uma referência. E a preocupação de que esse adolescente vá se inserindo socialmente, né? Então é um trabalho de ele fazer parte do social. Se a gente não conseguiu fazer essa incursão, que aos 18 anos, digamos, ou ele chegou mais tardiamente, ou porque, enfim, ainda não conseguiu, a gente tem uma margem, né, de que esse caso possa se estender para não levar em conta somente a idade cronológica, levar também em questão o processo de vida desse sujeito. No conselho tutelar, né? No posto de saúde, que daí vai ter que dar um encaminhamento para isso, né? A escola, a gente fazia muita palestra para tentar assim, capacitar esses professores, um pouco que fosse, no sentido de identificar uma diferença e poder levar para algum lugar, né? Ainda esse serviço é muito pobre no nosso município, né? Até agora a gente não sabe nada, assim, só sabe que... Eu perguntei aqui até na outra consulta e eles me disseram que vai pro ML, depois pra delegacia, mas então a gente não sabe nada. Isso aconteceu, que ela nos contou, foi em novembro do ano passado, se não me engano. Tive uma rede de amigos e pais de amigos que, mesmo não sabendo de fato o que estava acontecendo na época, no período, amigos de infância que hoje inclusive são madrinhas da minha filha, sabem, me acolheram e eu, muitas vezes em que minha casa estava com situações de violência e um ambiente muito pesado, eu ia para casa dessas minhas amigas, eu chamo de irmãs, de manas, e ficava alguns períodos lá, alguns dias, até me fortalecer novamente e voltar para casa. Eu tive uma amiga, assim, muito querida, assim. Ela era muito vaidosa, né? Então ela foi... Te ajudando. Isso. Ela me emprestava roupas dela, né? Vamos comprar roupa, assim. Então ela foi... E eu fui me gostando, assim. Foi no meu momento de libertação, eu acho que foi quando eu me dei conta que eu era uma vítima. Tu conseguiu superar esse trauma? Eu acredito que sim. É uma facilidade hoje de resiliência, tanto de relações, de frustrações, muito rápida, muito imediata. Não é mais tão doído, entendeu? Realizada, bem-sucedida, sou uma mãe muito realizada, sou feliz, eu tenho 2 filhas lindas, que só me trazem felicidade. E busquei o tempo todo cuidar dessas, para evitar que elas se sentissem em situações parecidas, para que elas não vivessem o mesmo caminho.
Hoje eu tô livre, eu penso isso, eu só peço assim, muito a Deus que não aconteça com os meus filhos, nem com ninguém, perto de mim, com ninguém, na verdade. Não só com meus filhos. Porque é uma coisa muito, isso é muito real. Isso tá em muitas casas, as pessoas não imaginam, sabe? A gente pensa que vamos trabalhar para dar o melhor pros filhos, né? Mas eu acho que o melhor pros nossos filhos é a gente, tá vendo? O que tu tá fazendo aí? Eu tô no colégio, que como eu não fui, a senhora passou pra mãe pra me copiar. De que matéria tu mais gosta? Matemática. É mesmo? É a melhor. A gente tá aprendendo a centena e a divisão agora. O que tu gosta de fazer em casa? Brincar de escola. É? Aham. Eu tinha uma sede de vingança, sabe? Tu sempre diz, aqui se faz, aqui se paga. Então eu dizia, bah, eu vou ver ele pagar o que ele fez pra mim. Aí quando ele morreu, depois eu pensei, nossa, ele não sofreu pra morrer, ele só ficou doente e no final de semana ele morreu. E eu tive que amadurecer esse lado espiritual pra conseguir entender que nem tudo se paga aqui, né? Aí isso também começou a amenizar a minha dor, né, de pensar. Comecei a conseguir até perdoar, né, mandar luz pra ele, aonde quer que ele esteja. Tentar agora a minha evolução. Com conta dele, é ele que vai ter que acertar, não é eu, Mas sabe? quando tu percebeu a necessidade que tu tinha que mudar? Quando eu vi que não era minha culpa. Eu tenho hoje gana pela vida. Eu sempre dizia assim, que a minha história era muito triste. Hoje não. Hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou.